anos, não é? Da nossa abertura política, né? A Constituição está completando aí 20 e poucos anos. De modo que o país que cada um de nós queremos é um país que nós vamos ter que construir. Então eu não concordo com o nosso telespectador que diz, olha, eu sou moreno, não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Absolutamente. Que esse é um problema de cada um dos Sim, brasileiros. sem dúvida. E se os objetivos e os fundamentos que ele advoga são esses, da justiça, da democracia, do respeito, da igualdade, ele tem que se manifestar e tem que se posicionar, porque ele é moreno, por exemplo, aqui no Brasil. Mas se ele sair do Brasil, ele deixa de ser moreno e passa a ser também uma minoria. Isso é um dado. O segundo aspecto importante, eu volto a frisar que é importante a gente ter essa informação e essa ideia. Olha, nós estamos falando de uma perspectiva em que 100% de tudo sempre foram dos não negros. E ninguém nunca levantou a bandeira para dizer que isso fosse discriminação. Não é? Então, quando a gente traz a discussão para o outro lado, olha, 10% de cotas, 20, 30, 5, qualquer coisa, aí a gente coloca com a denominação de discriminação. Não é? Então, eu gostei da nossa... Araci, né? Porque se nós tivéssemos substituído cotas por justiça, não é? E o nome tivesse compreendido dessa maneira, ficaria mais fácil de se conversar e de se fazer a implementação. Como por qualquer motivo ficou essa perspectiva de cotas, então a polêmica toda se instala. Mas eu queria trazer, talvez, essa discussão que é importante para todos nós. A discriminação é uma característica do processo humano. As pessoas, por natureza, são preconceituosas. Um não gosta do gordo, outro não gosta do magro, outro não gosta do alto, outro não gosta do baixo, outro não gosta do palmeirense, outro detesta o corintiano. Mas nós somos obrigados a conviver com todos eles. Por quê? Porque o meu direito só vai onde começa o do outro. Então eu posso até não gostar do negro, do branco, do japonês, mas eu preciso respeitá-lo. E quando nós trazemos a discussão para esse espaço de participação em que cada um dos brasileiros ajuda a custear com o dinheiro do seu imposto, o direito de participar tem que ser um direito idêntico para todos. E se tem essas distorções que faz com que metade da população esteja alijada do processo, qualquer pessoa de bom senso e que está focada nesses fundamentos que nós estamos dizendo, da democracia, do respeito, tem que ter preocupação, tem que buscar solução e tem que fazer com que essa realidade se transforme. Tá certo. E bom, o Zé colocou aí a questão da justiça. E eu tinha colocado na saída do intervalo uma frase atribuída ao Ayrton Senna, e eu queria ouvir a opinião do doutor Alexandre, né, que ele dizia o seguinte, que em condições normais ele corria para vencer e vencia. Em condições adversas ele ainda era páreo, e em condições muito desfavoráveis ele ainda mantinha as chances dele. E aí o Zé fez aqui no intervalo até uma colocação extremamente interessante a respeito dessa frase, que eu dizia o seguinte, Araci, eu não sei a idade da Araci, dos irmãos dela. Eu me lembro lá na minha cidade, eu sempre faço referência à minha cidade, que é uma cidadezinha do interior, tem 20 mil habitantes, e eu me lembro de uma família de negros lá, de um exemplo. O pai, de uma condição extremamente modesta, os filhos estudaram, têm filhos professores, passaram em concursos, e se em algum momento eles sofreram discriminação, e devem ter sofrido, a Araci colocou isso muito bem, isso só serviu de estímulo para eles. Olha, eu sou tão capaz de vencer todas as barreiras, inclusive a de discriminação, que eu sigo adiante. E todos seguiram, todos muito bem colocados na vida, inclusive até hoje. E eu pergunto nesse sentido, não, do ponto de vista da equidade, da justiça, trazendo para o campo jurídico, aí é uma opinião pessoal, eu não diz respeito à questão jurídica, doutor Alexandre, permanecer tal como estava, permitindo aos negros, melhorando a questão do ensino fundamental, do ensino básico, não seria mais justo, na sua opinião, aí eu gostaria de saber se o senhor concorda ou não, que os negros disputassem em pé de igualdade com os demais as vagas em universidades públicas ou em concursos? Como foi dito no início do debate, jamais eles vão conseguir partir em pé de igualdade, porque a corrida, os brancos saíram na frente, vamos dizer assim, entende? Então, o que acontece é o seguinte, uma exceção dessa família é louvável. Eu também me coloco me enfileiro nessa questão que o senhor colocou, porque eu também sou um jovem, também sou negro e batalhei, nunca tive, né,
subsídio de ninguém e consegui. Hoje eu sou advogado, tenho meu escritório, vivo uma certa prosperidade. Então, isso foi fruto do meu trabalho, da minha competência, né? Mas isso não pode ser a exceção não pode virar regra. Porque quantos ficaram lá para que o senhor conseguisse, quantos não ficaram para trás? Então, eu acho que um país justo, democrático, ele não pode viver de exceção. Ele tem que viver de regra. E a regra é o acesso a todos. Agora, se há um desequilíbrio e precisa ser corrigido, que se corrija com cota, que se corrija com subsídio, né? Como seria bom se um jovem, hoje em dia, tivesse um subsídio, por exemplo, de um curso, o governo pagar um curso de inglês, né? Pagar um curso de alemão, né? Do governo, por exemplo, fazer esses cursinhos pré-vestibulares. Eu conheço vários aqui, mas eu não conheço nenhum público. Então, veja bem, é muito difícil um país viver tão somente de exceção, mas tem que viver de regra, né? Esse é o meu pensamento. Bacana. Bom, eu quero aproveitar. Quantos minutos ainda tem, Ana? 3 minutos. Eu vou fazer o sorteio aqui e divulgar a enquete. Eu vou pedir a gentileza, encarecidamente aos senhores, porque a gente tem uma programação em rede, de que os comentários se restringam aí aos 30 segundos. Né? Eu sei que é um tema que merecia pelo menos mais 1 hora para vocês discutirem. O que eu estou sorteando aqui é a Bolsa Parcial, né, Ana? A Bolsa Parcial, 50% na grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Vou pegar aqui. Ontem um amigo meu disse, porque você falou o seguinte, que ia pegar mais embaixo lá, porque você estava sempre sorteando a parte de cima, e isso provocou gargalhadas lá na casa dele. Então, ó, estou tirando... Opa, maravilha. Então, ó, a Dilma, viu, Dilma? Final... Bom, ela não deixou o telefone aqui, mas foi o e-mail dela, @hotmail.com. A Dilma, até que enfim a gente conseguiu sortear alguém de Salvador, né? Então, a Dilma de Salvador e na Bahia acaba de ganhar uma bolsa parcial da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. O pessoal da produção vai entrar em contato com você, viu, Dilma? Te agradece demais, parabéns aí pelo sorteio. A enquete, Ana, como é que está o resultado da enquete? Eu não sei se você tem aí, se puder me passar. A enquete que está no site hoje é a seguinte, gente: o que é mais justo para o ingresso numa universidade pública? Cotas raciais, cotas sociais, todos têm que disputar em nível de igualdade. Quando a Ana tiver o resultado da enquete, pode me passar, eu vou estar divulgando aqui no ar. Mas eu gostaria... Vou começar com o doutor Alexandre, vai? Começar com o doutor Alexandre. Os 30 segundos aí para o senhor fazer as suas considerações finais. A gente não pode encerrar esse debate sem falar do senador Cristóvão Buarque, né? Que falava no Senado sobre educação e todos era motivo de chacota. E realmente, um país que se pretende ser forte, um país que pretende ser grande, sem educação jamais chegará lá. Então, eu quero agradecer de ter estado nesse programa e encerrar com uma frase de Sigmund Freud, que dizia que só o conhecimento traz o poder. Então, vamos atribuir o conhecimento a toda a nação brasileira. Negros, brancos, índios, mulatos, a todos, sem exceção. E que, se não for assim, que o direito regulamente, né, e que faça valer realmente toda a nação. Porque, do jeito que está, não dá. Maravilha. Eu vou fazer antes uma rápida ponderação sobre a sua provocação. Não só a provocação, mas como a metáfora do Ayrton Senna. Não é? Então, eu diria que os negros, ao longo desses 500 anos, entendeu, superaram todos os obstáculos sem nunca reclamar. E mais ainda, eles não estão pedindo metade do país, não estão pedindo para separar o país ou para ter qualquer privilégio, só estão pedindo por justiça. Então o negro suportou todo tipo de obstáculo, chibata, pelourinho, assassinato, aliciamento das suas mulheres, suas crianças, esperou a república, esperou chegar a democracia e agora eles só estão pedindo justiça, não é sequer privilégio. Não é? De modo que então nós nos superamos sempre e mesmo agora nas cotas nos superamos também com os resultados das universidades. Isso é um dado. E o segundo dado é de que seguramente ninguém pode ser a favor da discriminação, do preconceito, do racismo, ninguém pode ser a favor do benefício do privilégio. Mas nós estamos no momento da vida nacional em que está claro e evidente que esse ainda não é o país que fundeia-se nesses valores. De modo que todos nós vamos precisar trabalhar para que um dia o nosso país seja efetivamente um país em que as pessoas possam estar disputando todos os espaços em condições de igualdade. Então, igualdade
é no processo. Ninguém nasce igual.